Continuando então, irmãos, essa é a nossa última mensagem a respeito da volta de Jesus. Amém? Semana que vem a gente começa um assunto novo. Então, irmãos, a gente parou numa parte do texto em que Jesus fala a respeito da sua volta e ele enaltece, irmãos, a questão de ela ser uma volta repentina. Amém? Quando nós menos esperamos. Amém, irmãos? Repentino seria isso, quando você não acha que não está acontecendo nada, Jesus volta. Amém? Ele fala disso muitas vezes, a vinda do Filho do Homem será, e ele dá um exemplo de rapidez, de iminência, está para acontecer, fique atento. Amém, irmãos? Eu acho que nós sempre ouvimos isso, né, irmãos? A frase, Jesus voltará. Amém? Quem já viu aquelas plaquinhas nos postes, amém? Que tem uma plaquinha vermelha e está escrito Jesus breve voltará, amém? Não sei se é só aqui, irmãos, eu acho que não. Eu acho que tem em mais cidades do Brasil também. Mas quando eu era pequeno eu pensava que era só aqui. Essas plaquinhas nos postes, assim, Jesus breve voltará. E a gente sempre ouviu isso, né, irmãos? A gente sempre ouviu que a volta de Jesus está próxima, mas o tempo passa, as coisas acontecem e parece que ele nunca volta, né? Parece não, ele não voltou ainda, né? Isso, algumas pessoas tendem a pensar que não vai acontecer. Alguns se desviam por isso. Alguns veem os acontecimentos e dizem, nunca vai acontecer essa volta, porque acontece as coisas e ele nunca volta. Nós ouvimos isso a vida inteira, irmãos. Mas, com isso então em mente, irmãos, dessa volta ser repentina, ser quando a gente menos espera, e tentar conciliar então com esse momento assim, de incerteza às vezes no coração, irmãos, de dúvida, será que vai acontecer mesmo? Será que isso é real? Nossa, que fantasioso todo esse esquema, essa volta, todo esse projeto para Jesus voltar, parece algo acima, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, irmãos. Primeira coisa que a gente precisa entender é a questão do tempo, irmãos. Deus não está preso ao nosso tempo. Eu gostaria que você abrisse comigo então em 2 Pedro capítulo 2. A melhor forma de entender isso, irmãos, ao meu ver, a questão do tempo é com esse texto. A gente precisa entender, irmãos, que Deus não está preso, atrelado ao nosso tempo, assim como nós estamos. Amém? Você, como eu, tem 24 horas por dia. Amém? 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nosso ano tem 365 dias, 366 em ano bissexto. Amém? Nós estamos atrelados a esse tempo. As coisas acontecem num calendário, num horário. Amém? Amém, irmãos? Mas Deus não está atrelado a isso. E eu gostaria que você lesse então 2 Pedro capítulo 3, verso 3. 2 Pedro 3, verso 3. Por mais que a primeira vinda de Jesus, irmãos, que foi o seu nascimento, seu ministério, e a sua segunda, por mais que esses dois eventos sejam literais, ele venha até a terra de forma visível e autêntica, amém? Deus não está atrelado ao nosso tempo. Ele não está preso à linha do tempo de nenhum ser humano. Amém? Verso 3 nos diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias e andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém? O que ele está falando aqui, Pedro, irmãos? Dessa questão de zombar, dessa suposta volta de Jesus, algumas pessoas dizem, né? Ele breve voltará, a igreja diz isso há 2000 anos e ele até hoje não voltou. O que Pedro está alertando? Acontecerá nos últimos dias isso. Muitos zombadores, né? Muitas pessoas que zombariam dessa volta de Jesus e passariam a viver segundo os seus preceitos, as suas ideias, porque acham que ele nunca vai voltar, porque se até hoje ele não voltou, ele não vem mais, né? Então Pedro até usa um exemplo aqui, desde que os pais morreram, né? As coisas continuam do mesmo jeito, né? Como Salomão diz, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Então realmente, irmão, se a gente pensar por esse lado, muitas vezes essas dúvidas que surgem no coração, não que elas não tenham sentido, digamos assim,
Mas é porque para nós realmente 2000 anos faz muito tempo. Amém? Para nós realmente faz muito tempo. Então Pedro aqui faz um alerta, irmãos, né? A respeito da volta de Jesus. Muitas pessoas zombariam como se fosse algo que nunca acontecesse de verdade, nunca viria a acontecer devido à demora, né? Está demorando demais, ele não vai voltar. Isso é uma ilusão dos crentes, né? Essa é uma fantasia dos crentes. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, a respeito da demora, primeiramente. Até a demora tem um projeto, tem um plano específico, tem um motivo. Amém? Continue aí no verso 8 comigo. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como... Amém? Para o Senhor o que, irmãos? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como eu disse, ele não está atrelado ao nosso tempo, irmãos. Deus vive uma outra dimensão de tempo. Ele interage com o nosso tempo, é óbvio, amém? Ele entra na linha do tempo através de Jesus Cristo na encarnação, amém? E ele interage com as coisas que acontecem no tempo, amém? Mas ele não está atrelado a esse tempo. Continue o texto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Ou seja, ele está confirmando que algumas pessoas creem que está demorando demais, e porque está demorando acham que não vai acontecer. Mas ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa. É aquela coisa bem clichê de igreja, né, irmãos? Deus, ele chega no momento certo, amém? Ele não retarda a sua promessa. Olha o que ele diz, irmãos: pelo contrário, ele é paciente. Repita comigo: paciência. Amém? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento, irmãos. Sem arrependimento não há salvação. Amém? Se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados e entregarem a sua vida a Jesus Cristo, elas vão perecer. Amém? O que Pedro está dizendo aqui? Primeiramente, o tempo para o nosso Deus é diferente. A forma como Ele vê o tempo é diferente. A forma como Ele interage com o tempo é diferente. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda: se Ele está demorando no tempo de vocês, é porque Ele está sendo paciente. Deus está sendo paciente, irmãos. E Ele está sendo paciente até com aqueles que zombam da volta de Jesus. Amém? Ele está dando tempo para as pessoas. Amém? Isaías vai dizer: invocai o Senhor enquanto Ele ainda está perto, enquanto ainda é possível clamar pelo nome de Jesus e pedir por salvação. Amém? Ele está sendo paciente, meu irmão. Paciente com um descrente que está lá fora zombando, ou fazendo pouco caso, ou sendo indiferente, e paciente conosco. Amém? Paciente com a nossa vida, a forma como nós levamos a vida aqui nessa terra. Amém? Se nós estamos aguardando ou não essa volta, Ele está sendo paciente. É basicamente, Pedro está dizendo assim, irmãos: coloque sua casa em ordem. Foi isso que Isaías diz ao rei Ezequias: você vai morrer, e porque você vai morrer, coloca a sua casa em ordem. O que é colocar a casa em ordem, irmãos? Amém? Ele não está falando de uma casa literal. Ele está falando da sua vida, amém? Do seu coração, do seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Ezequias vira para um lado e ele faz uma oração, irmãos. E Deus dá para ele mais 15 anos de vida. Amém? Deus manda o profeta Isaías voltar e diz: Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Ele está te dando mais 15 anos de vida. Mas, não esqueça, coloque a casa em ordem. Sabe que esses 15 anos de vida, irmãos, fez muito mal a Ezequias? Se ele tivesse morrido, teria sido melhor. Se ele tivesse ouvido, colocado a casa em ordem e morrido, teria sido melhor. Esses 15 anos, irmãos, fez com que ele gerasse um filho chamado Manassés, que foi o cara mais endemoniado que reinou sobre Israel. Esses 15 anos fizeram diferença. Ele não colocou a casa em ordem. Então, irmãos, há tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Amém, irmãos? É preciso entender, irmãos, que nós vamos chegar diante de Deus, diante do trono branco, e a desculpa de tempo não vai caber. Você tem ciência disso, irmãos? É sério. A desculpa de tempo, Deus vai te dar o julgamento, a condenação, inferno, vai para a esquerda. E você não vai poder dizer, Senhor, eu não tive tempo. Não, Ele está sendo paciente, Ele está esperando, Ele está sendo longânimo. Amém, irmãos? Aliás, isso é um fruto do Espírito, paciência. Paciência é uma virtude, irmãos. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Amém? Então, irmãos, apesar da volta de Jesus ser um evento literal, um dia marcado, ela pode acontecer também a qualquer momento. Amém? Nós estamos tratando aqui do assunto volta de Jesus de forma literal, o momento em que todos vão ver, que todo olho verá. Mas, a partir do momento que você morre, Jesus voltou. Pode acontecer a qualquer momento. A nossa vida é frágil, irmãos. Nós estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis, irmãos. A nossa morte pode acontecer a qualquer momento por algo bobo. Eu gosto muito de pesquisar a respeito de aviação, irmãos, de avião. Eu acho que é porque eu tenho medo de voar, mas eu ainda não descobri o motivo. Mas então eu gosto de pesquisar bastante a respeito disso. Eu já vi alguns acidentes, irmãos. Já vi pesquisando a respeito de algumas coisas, de pessoas que estavam em sua casa, tranquilas, e quando vê cair alguma coisa do céu, de um avião, tem alguns casos assim, e cai alguma coisa em cima delas, e elas morrem, sem nem ter ideia. Isso me chama a atenção, irmãos, porque para morrer basta estar vivo. É ou não é verdade? A partir do momento que você nasce, você está mais perto da sua morte. Então a volta de Jesus pode acontecer para qualquer um de nós aqui, irmãos, a qualquer momento. Amém? Porque nós somos frágeis. A nossa vida, como diz Tiago, é como vapor. Aparece e vai embora, se dissipa. É ou não é verdade? Alguém aqui de nós pensa ser imortal nessa vida? Amém? Então Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos. E essa volta, basta nós estarmos vivos para acontecer. Então nós precisamos estar atentos. Ele não está sendo demorado, mas Ele está sendo paciente. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Zelosos nós temos que ser. Outra questão, irmãos, aqui, que é a questão dos dias. Como eu já disse, irmãos, nós estamos numa linha do tempo, Nós contamos um calendário. Amém? Nós estamos em 2021. Amém? Mas o que a gente precisa entender, irmãos, que Deus enxerga a nossa linha do tempo de cima, Ele enxerga de cima. Deus não precisa lembrar o passado como nós, trazer a memória. Não, Ele está vendo, está passando diante dos seus olhos. Amém? O passado Ele está contemplando. Para Deus não vai ser lá no futuro, para Deus já é. Amém? Pegaram isso? As coisas com Deus é no estado do ser, irmãos. Não do vai ser, do vai acontecer. Ele está vendo. Amém? A linha do tempo da nossa existência está diante dos olhos do Senhor, irmãos. E Ele está sentado no seu trono, e Ele interage com isso. Por isso que Pedro vai dizer aqui, um dia é como 1000, 1000 como um dia. Amém? Deus está olhando de cima, irmãos, porque Ele é soberano. Não esqueça, irmãos, Deus é soberano. Amém? Deus é soberano sobre o tempo, sobre a linha do tempo. As coisas não acontecem de forma aleatória, ou porque elas têm que acontecer, porque é o destino, porque foi o acaso. Não, Deus está sentado no seu trono, contemplando os bons e os maus. Amém? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, se eu não me engano, considerai a bondade de Deus, mas também considerai a severidade de Deus. Porque ao mesmo tempo que Ele é bom e contempla os bons, Ele é severo e contempla os maus. Amém? E Ele vai pagar cada um com as suas obras. Amém, irmãos? Então a questão do tempo, a gente precisa entender, Deus está transcendendo a linha do tempo, irmãos. Ele não é pego de surpresa. Ele não apenas sabe o que está acontecendo, Ele não apenas, agora eu contemplei, aconteceu, meu Deus, fui pego de surpresa. Não, Ele determinou.
Não. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso. Então, com isso em mente, irmãos, volte comigo agora. Volte não. Vamos para Mateus 24, para o texto, que é o nosso ponto de partida. Como nós vimos, irmãos, no primeiro domingo, que nós falamos desse assunto, Jesus Cristo inaugurou, irmãos, os últimos dias. Amém? O período que a gente fala, que a gente chama de fim dos tempos ou dos últimos dias, é o período do nascimento até a volta que ainda não aconteceu. Amém? Ele inaugurou esse tempo. Então nós já estamos há 2000 anos vivendo os últimos dias. Amém? Então por isso que para nós parece muito tempo, irmãos, mas para Deus não é. Se a gente fosse levar ao pé da letra o texto aqui, né? Pedro está usando um exemplo. Eu realmente não tenho uma opinião se é realmente dessa forma. Amém? 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Mas se a gente fosse entender dessa forma, literalmente, o que o apóstolo está dizendo, né? E não só no efeito de uma comparação, a gente podia entender que Deus está no segundo dia. Amém? No segundo dia da história da igreja na terra. Então para Deus não é muito tempo. Leia comigo então, irmãos, Mateus 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de quem? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Filho do Homem, você entende que é a volta de Jesus, né? Ele está se referindo a si mesmo, Filho do Homem, né? Tanto que está em maiúsculo aqui. A pergunta então que surge aqui, irmãos, desse texto, é como que a gente lida então com a espera. Amém? Como que a gente lida com a espera? Como que a gente espera com paciência, sem perder o foco, sem desviar do caminho? Como que nós lidamos, irmãos, sendo que já se passaram 2000 anos e a volta de Jesus ainda não aconteceu? Esse é o grande problema, irmãos. Muitos, porque estão esperando demais, talvez possam se perder. Amém? Amém? Como que nós lidamos com isso então, irmãos? Vamos tentar entender. A partir dessa fala de Jesus, irmãos. Primeira coisa, irmãos, não tentem calcular. Não tentem calcular os dias baseado em acontecimentos. Não tentem. Amém? Aconteceu tal coisa lá. Aquela história de sempre. A gente já falou aqui algumas vezes durante esses domingos. A gente tem falado disso. De ficar calculando questões e acontecimentos. Isso pode gerar angústia, irmãos, né? Isso pode gerar uma aflição e as pessoas podem se perder. Outra coisa, irmãos, se mantenham firmes, se mantenham fiéis, né? Se mantenham atentos, vigilantes, cuidadosos. Eu comparo a volta de Jesus, irmãos, um exemplo simples. Eu sou uma pessoa, por exemplo, assim, eu vou na praia, você sabe disso, eu não entro no mar, né? Para começar, eu não gosto das águas vivas. Mas eu tenho muito medo da água, irmãos, né? Não foi porque eu quase me afoguei aquela vez, né? Não é por causa disso. Mas realmente não é um troço assim que me... É uma questão de respeito pela água, irmãos, pelo mar, né? Pelas ondas. Porque o mar é totalmente imprevisível, né? Você está ali de boa, quando vê você é pego de surpresa. Você cai num buraco, uma corrente te puxa. É ou não é verdade? Estou mentindo? Não estou, né? Pode acontecer. Nós precisamos estar atentos, irmãos, respeitosos, cuidadosos. Talvez a melhor palavra que a Bíblia usa para isso é temor. Eu disse aqui, acho que foi no sábado, foi ontem, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é isso, irmãos. Estar atento, estar fiel, permanecer firme, né? Estar vigilante. Porque, irmãos, Jesus disse que só aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Só aquele que permanecer, irmãos, firmado, atento, cuidadoso, respeitoso, irmãos, com as coisas de Deus, com temor no coração, só esses permanecerão firmes. E só quem permanecer firme será salvo. Amém, irmãos? Somente aqueles então que permanecem firmes nas promessas de Deus. Ele diz que Ele voltará, irmãos. Então vai acontecer. Então nós precisamos resistir ao pecado, resistir a este mundo, resistir ao maligno,
Amém? 1 João capítulo 5 vai dizer: o mundo jaz no maligno, ou seja, já está sob a influência de Satanás. Amém, irmãos? Eu sempre enfatizo muito bem aqui para vocês que a sua principal luta é contra o seu pecado. Amém? Contra o pecado do seu coração, com aquilo que sai do coração, que é o que Jesus diz, que é o que sai de dentro que contamina. Amém? Mas não ignore Satanás. Não ignore Satanás, irmãos. Por mais que ele esteja numa coleira de Deus, limitado, não ignore. Porque as coisas que acontecem ao nosso redor, irmãos, elas acontecem por influência de Satanás. Amém? Ou, irmãos, não é à toa, não é só por causa do pecado. Satanás usa o pecado, irmãos, da humanidade como um todo, para criar situações terríveis para o povo de Deus e para todas as pessoas. Então o mundo vive sob influência de Satanás. Nas pequenas coisas, irmãos. Semana passada, domingo hoje, eu estava lendo a respeito, irmãos, que estão tentando mudar o termo leite materno para leite de peito. Não sei se vocês viram isso. São pequenas coisas, não é? Pequenas influências, né? Mas a gente não percebe, tem algo maior por trás disso. E nós precisamos estar atentos. Olha que imbecilidade, irmãos. Esse é um momento de maior união entre um filho e sua mãe. Um momento em que a criança se alimenta dela. Mas você precisa criar algo para tirar essa influência materna. Porque eles estão preocupados com o quê? Com a família. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é influência de Satanás. Ou você acha que é um crente que teve essa brilhante ideia de dizer que tanto faz a mãe, tanto faz o pai. Ninguém liga para isso, né? Criança dá em árvore, cresce com raiz, se alimenta da água, da terra. Não, irmãos, são influências malignas. Nós precisamos estar atentos. Você é bombardeado por isso o dia inteiro, irmãos. Bombardeado por isso o dia inteiro. E precisa estar atento. Há uma guerra, irmãos. Efésios capítulo 6 nos diz, amém? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Lembra o que o Taylor falou aqui no domingo passado? Regiões celestiais é onde Deus nos abençoou. Em Cristo, nas regiões celestiais. Essa é a nossa guerra contra essas influências satânicas nesse mundo caído por causa do pecado. Amém, irmãos? Então fique atento a isso. Então, para dizer isso bem claro, irmãos, qual o exemplo que Jesus usa? Os dias de Noé. Amém? Leia comigo o verso 38 agora de Mateus 24. Vamos entender então, irmãos, os dias de Noé, esse exemplo. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Esse é o exemplo, irmãos. O que Jesus está querendo dizer com isso, então, irmãos? Por que ele está dando o exemplo de Noé, dos dias de Noé? E é bem simples, irmãos. A segunda vinda de Jesus vai acontecer, virá sobre pessoas que estão desprevenidas. Amém? Repita comigo, desprevenidas. A volta de Jesus virá sobre essas pessoas, irmãos. E aqui a gente precisa criar um parênteses. Não é só as pessoas do mundo, né? Eu vou citar mais uma vez o exemplo das virgens, para dizer que as 10 estavam esperando o noivo. As 10 estavam aguardando, irmãos. Mas 5 estavam desprevenidas. Amém, irmãos? Foi assim no dia de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, como ele mesmo diz aqui. Elas seguiam a sua rotina de festas. Irmãos, abra comigo lá em Gênesis 6. Eu sempre penso de ler esse texto, mas por causa do tempo, mas hoje vamos ler. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6.
A partir desse texto aqui, que a Bíblia começa a narrar então os dias de Noé. Olha só, irmãos, verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tem uma questão teológica aqui muito complicada, irmãos. Algumas pessoas dizem que os filhos de Deus em questão aqui são anjos caídos. Amém? Mas isso é um assunto para um outro dia. Mas olhem o verso 3. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Olha o verso 5, irmãos. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a indignação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que ele viu que os homens estavam em completa devassidão. Já tinha passado muitos anos aqui, irmãos, desde a queda de Adão. O homem estava entregue ao pecado. Esse exemplo que Jesus usa viviam a sua rotina de festas, de bebedeiras. Irmãos, eles perderam as estribeiras. E Deus está chegando à constatação que eu não vou deixar o meu espírito para sempre nesse homem, habitando junto deles. Porque eles são maus, eles vivem continuamente na maldade. Eles fazem coisas terríveis. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não se surpreenda com a maldade das pessoas. Não se surpreenda, irmãos. O homem tem a capacidade, quando eu digo homem, eu digo todos nós, humanidade. Nós temos, irmãos, capacidade de fazer coisas terríveis por causa do pecado. O que nos liberta disso, irmãos? Jesus Cristo. O que te impede de matar uma pessoa, por exemplo? Não é você, não é o seu esforço, a sua bondade, o seu caráter, a sua moral. É a salvação que chegou até você. Amém? Claro, irmãos, tem pessoas lá fora que têm caráter, têm moral e que obviamente não matam outras pessoas. Amém? Eu quero que você entenda isso, mas a capacidade, irmãos, a intenção, a maldade no coração do homem. Então Jesus está falando disso, irmãos. Essas pessoas do dia de Noé, elas estavam vivendo de qualquer forma. Elas estavam seguindo a sua vida, o seu cotidiano, em devassidão, em trevas, em pecado, sem se importar com as coisas de Deus. Enquanto isso, irmãos, o que Noé fazia? Construía uma arca. Enquanto isso, Noé trabalhava na obra de Deus. Enquanto isso, Noé pregava o evangelho com a construção daquela arca, dizendo com aquela construção: Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai mandar a condenação. Fiquem atentos, se arrependam, voltem atrás dos seus pecados. Mas as pessoas continuaram desprevenidas. Amém, irmãos? Noé estava nada mais, nada menos com a construção da arca anunciando o fim. Ele estava dizendo: Deus vai mandar água. Deus vai mandar água do céu e cobrirá a terra. E as pessoas continuaram da mesma forma. Amém, irmãos? A arca simbolizava isso. A forma de escapar da condenação. Algumas pessoas fazem pouco caso desse texto, irmãos. Do texto de Noé e da construção da arca. Porque surgem assuntos bobos, por exemplo. Uma vez eu vi assim um cara falando, irmãos: isso aí não é verdade, como é que Noé colocou 2 baleias dentro da arca? Mas baleia vive na água. Por que tu ia livrar uma baleia? Sabe? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Algumas pessoas não levam a sério esse texto, como se fosse apenas uma historinha. Mas não, Deus está dizendo: a condenação virá. O escape está aqui. Voltem atrás. Amém? Entenderam isso, irmãos? Leia comigo Mateus 6, rapidinho. O que estava acontecendo aqui, irmãos? A falta de discernimento sobre o que estava ocorrendo nos dias de Noé. As pessoas estavam vivendo fazendo pouco caso. Elas estavam sendo indiferentes à situação toda. Elas estavam sendo negligentes. Olha o que Jesus diz a respeito disso, irmãos.
Olha o que Jesus diz a respeito da negligência, da indiferença. Verso 19, irmãos. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Amém, irmãos? Estar desprevenido é estar preocupado apenas com o que está acontecendo na terra. É assim que as pessoas no tempo de Noé viviam, irmãos. Elas ignoraram a sentença de Deus, elas ignoraram a obra de Deus que estava acontecendo enquanto Noé construía uma arca gigantesca e todos podiam ver. Elas ignoraram tudo e continuaram ajuntando tesouros na terra, que foram todos engolidos pela água. Amém? Os prazeres dessa vida, irmãos, como nós sempre falamos, né, por melhores que sejam, eles são tesouros passageiros, irmãos. E eles têm o poder sim de nos afastar do que é eterno. Coisas boas até mesmo, irmãos. E nós precisamos estar atentos, pois o nosso coração, irmãos, pode se tornar um tesouro daquilo que nós mais amamos. Amém? Nós cantamos aqui, né? Estou voltando à essência da oração. A essência és tu, Jesus. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. Se Jesus não estiver ali, irmãos, é sinal que nós não amamos. Se outras coisas estiverem ali, são as coisas que nós mais amamos. Amém? Esse apego, esse prazer com as coisas desse mundo, por melhores que sejam, eu gosto sempre de salientar isso, irmãos. Esse mundo tem coisas boas, maravilhosas. Você pode usufruir daquilo que Deus deu nessa terra. Amém? Mas é passageiro. Nosso tesouro não pode estar aqui. Então, irmãos, falando então dessa questão de estar desprevenido, eu estou quase encerrando. Como combater então, irmãos, essa negligência? Como combater aquilo que nos torna vulneráveis, que nos torna dispersos e negligentes? Primeira coisa, irmãos, repita comigo: constante vigilância. Irmãos, o que seria vigilante, né? Vigiar. Você cuida de algo que tem valor, né? Você coloca um alarme no seu carro, por exemplo, que você não quer que eles roubem o carro, né? Porque tem um valor, pode não ser grandes coisas, mas se você perder, você está entendendo isso? Constante vigilância, irmãos. Vigiar é estar atento, cuidadoso. O crente está sempre alerta, irmãos. Sempre alerta. Você precisa estar sempre alerta. Sempre focado. Leia comigo o verso 42, irmãos, lá de Mateus 24. Nós já estamos chegando ao fim. Mateus 24, 42. Então, irmãos, constante vigilância. Olha o que Jesus nos diz: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Esse exemplo é muito comum, né, irmãos? A gente fala muito dele. Ninguém espera que a sua casa seja assaltada, né? É o que Jesus está dizendo. Você não deita pensando, eu durmo com o olho aberto ou olho fechado, porque eu vou ser assaltado essa noite. Você não dorme assim, né? Você não ia conseguir dormir. Quem já perdeu o sono por situações assim, irmãos? Né? Ouviu um barulho e ficou preocupado, ficou atento, né? E já perdeu o sono, não conseguiu dormir. É ou não é verdade? Né? A gente não sabe, irmãos. Acontece quando a gente menos espera. Então nós precisamos estar prontos. Ele está dizendo, se o dono da casa soubesse exatamente que hora o ladrão viria, ele ficaria atento, né? Quem sabe com uma arma, com uma faca, com uma espada, né? Esse é o exemplo de Jesus, irmãos. Segunda coisa, então, irmãos, de como combater o que nos torna desprevenidos. Repita comigo: constante obediência. Pastor Jadir, irmãos, que foi o meu pai na fé, a pessoa que me batizou, ele sempre dizia assim: o alfabeto do crente
é diferente do alfabeto do mundo. Como é que é o alfabeto do mundo, irmãos? A, B, C, D. Ele dizia assim que o alfabeto do crente, irmãos, é O, B, D, C. Isso me marcou profundamente, irmãos, na minha infância. Está gravado no meu coração como algo que eu nunca vou esquecer. Eu não sei se essa frase é dele ou se ele aprendeu com alguém, mas ele falava constantemente de obediência. Obedecer. Ah, mas é difícil. Obedecer. Ah, mas quem sabe se a gente der um jeitinho. Obedecer. Repita isso para sempre no seu coração, irmãos. Eu preciso obedecer o Senhor. Obediência é importante. Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você concorda comigo que o céu estará cheio de pessoas que amam a Deus, amém? Não tem outras pessoas lá, irmãos, é só os que amam o Senhor. E Jesus está dizendo: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos, que não negociam com o mal, que não negociam com o pecado, que não andam, que não se assentam às rodas escarnecedoras, que não se detêm no caminho dos ímpios, os que não fazem o que as pessoas fazem. Ah, mas as pessoas... Ah, mas o mundo faz assim. Ah, mas fulano fez aquilo. Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos acomodar algumas melancias no nosso coração espiritual para encaixar o pecado aqui, quem sabe, uma brecha. Não faça isso. Não faça isso. Obedecer. Esse é o alfabeto do crente, irmãos. Leia comigo agora o verso 45. Eu já estou encerrando. Olha o que Jesus diz, irmãos, sobre obediência. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá o quê? Recompensa. Se houver um bom trabalho, ele está dizendo. Amém? Está claro isso, irmãos? Se houver um bom trabalho, haverá recompensa. Se houver um mau trabalho, o que vai ter? Olha só, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não vai voltar tão cedo? E começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e assim embriagar. O senhor desse servo voltará em dia que ele não espera, e em hora que ele não conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes para o servo mau e negligente. Irmãos, a obediência no nosso meio cristão ultimamente se tornou, as pessoas associam ao legalismo, que é um apego às leis de Moisés, por exemplo. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, que a lei é boa. Amém? A lei de Deus é boa. A Bíblia diz que ela é perfeita. Os 10 mandamentos não têm utilidade para você? Tem sim. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, né? Não darás falso testemunho. É ou não é coisas boas, irmãos? Claro que são. A lei é perfeita. Você sabe disso. Jesus veio cumprir a lei e elevou o padrão ainda maior, irmãos, porque obedecer a Deus é importante. Não é legalismo obedecer. A graça não é barata, irmãos. No livro de Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, verso 4, ele fala, irmãos, que alguns se aproveitaram da liberdade e transformaram ela em libertinagem. Porque o que acontece, irmãos, em nosso meio? É pela graça. Então faz o que tu quiser aí, que Jesus vai te perdoar um dia, deu, azar. Vive de qualquer jeito, não precisa obedecer nada. E se obedecer, o pastor falou, mas ele é careta. Alguns estão ousando dizer que a Bíblia não é importante. O que está escrito lá é retrógrado, né? Sei lá eu. É passado, é passageiro. Vamos adaptar a nossa época. Não que não possa ser feito isso em algumas formas, algumas coisas, mas obedecer ainda é importante, irmãos. O que Jesus está dizendo, irmãos, que o servo fiel é aquele que recebe algo do Senhor, recebe uma responsabilidade. Meu irmão, você tem uma responsabilidade. Você ouviu, o que você já ouviu não volta atrás, irmãos.
Aquilo que você já ouviu, que você aprendeu, não volta atrás, você será cobrado por isso. Você será cobrado por isso, irmãos. Amém? Então nós precisamos ser obedientes, irmãos. Haverá recompensa para quem for obediente. Para encerrar agora, irmãos, realmente, 4 coisas. O noivo está às portas. Amém? Jesus Cristo está às portas. Amém? Você cantou antes, né? O céu começa a se abrir. Toda a terra vai se dobrar. Ele está às portas, irmãos. Vamos ter cuidado. A gente não seja pego desprevenido. Outra coisa, irmãos, que é o que nós falamos quinta-feira. Se apegue a Jesus. Se Ele é a tua essência, irmãos, não deixe que essa essência morra. Amém? Amém, irmãos? Não seja pego desprevenido porque você perdeu a essência. Outra coisa, irmãos. Eu disse 4, mas são 3, desculpa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Nada vai nos separar de Deus. Se a gente viver focado nisso, em constante vigilância, irmãos, constante obediência, creia, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. Nada pode te separar dos braços do Senhor, irmãos. Amém? Se coloque de pé. Amém? Entenda isso, irmãos. Falando sério agora, para encerrar. Eu sei que esse assunto causa um certo espanto muitas vezes. Mas você precisa entender que quem te deu a salvação, irmãos, é quem controla todas as coisas. É quem está sobre o controle. É quem está soberano sentado no seu trono. Nada pode te separar do amor de Deus. Amém?